Olá! Olha, toda vez que a gente vê no noticiário uma grande enchente, um deslizamento ou até uma seca daquelas bem severas, aparecem sempre dois termos, né? Situação de emergência e estado de calamidade pública. Mas o que isso quer dizer na prática? Entender essa diferença é super importante, porque é isso que define como e com que rapidez a ajuda vai chegar para quem mais precisa. Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Pois é, a grande pergunta é essa. Na prática, o que é que muda? E olha, a resposta não é só uma questão de nome, não. Essa classificação tem um impacto gigantesco, direto na vida de quem foi afetado. É ela que vai ditar a quantidade de recursos e que tipo de ação o governo pode, ou melhor, deve tomar. Ok, então vamos entrar nos detalhes. Pensa assim, essas duas classificações são, na verdade, ferramentas. Ferramentas de gestão. Elas servem para guiar a resposta do governo e, o mais importante, para liberar a verba necessária para lidar com o desastre. Uma é como se fosse um pedido de reforço, sabe? A outra é o alarme de incêndio, o sinal de que a crise é gravíssima. Vamos começar com a situação de emergência. Imagina o seguinte: um desastre acontece, atinge um município, uma cidade. A prefeitura ainda está funcionando, sabe? A administração local consegue operar. A capacidade deles de responder ao problema está comprometida? Sim, com certeza. Mas, e aqui está o ponto-chave, está comprometida parcialmente. Ou seja, eles precisam de ajuda, de um apoio para conseguir restabelecer os serviços essenciais, mas a máquina pública não parou por completo. Agora, vamos para o outro lado, o estado de calamidade pública. Aqui a história é completamente diferente. O cenário é muito mais grave. O desastre foi tão grande, tão intenso, que a capacidade da administração local de fazer qualquer coisa foi severamente comprometida. A gente está falando de uma estrutura pública que está praticamente paralisada, e isso exige medidas assim muito mais drásticas, urgentes e principalmente com bem menos burocracia. Então, para ficar bem claro, resumindo, a grande diferença está toda aí, no nível do estrago que o desastre causou na capacidade de resposta do poder público. De um lado, um comprometimento parcial, que precisa de um empurrão, de um apoio, do outro, um comprometimento severo, que exige uma intervenção pesada, robusta e para ontem. Certo, e na prática, o que cada um desses decretos libera de verdade? Bom, a situação de emergência já destrava bastante coisa. Ajuda financeira, envio de kits com itens básicos, verba para consertar o que é essencial. Agora, o estado de calamidade pública, esse vai muito além. Ele pega tudo isso e ainda por cima flexibiliza um monte de regras fiscais. Isso permite que a prefeitura, o governo do estado, faça gastos emergenciais sem ter que seguir todas aquelas amarras do orçamento normal. É basicamente uma autorização para agir rápido, sem burocracia. Beleza, mas como é que um município ou um estado faz para pedir essa ajuda oficialmente? Não é só ligar e pedir, né? Existe todo um processo, um caminho a ser seguido. É meio burocrático, sim, mas é necessário para que o apoio federal seja liberado. Vamos ver qual é esse passo a passo. Olha só, tudo começa lá na ponta, no município. Primeiro, a Defesa Civil local vai para a rua, avalia o tamanho do estrago, os prejuízos. Com esse relatório em mãos, aí sim o prefeito ou governador pode decretar a situação. Esse decreto, que é um documento oficial, é registrado no sistema do governo federal chamado S2ID. Pensa nesse sistema como a porta de entrada para o pedido de ajuda. A partir daí, o processo sobe. A Defesa Civil Nacional pega esse pedido, analisa tudo, e só se eles aprovarem é que o governo federal reconhece a crise. E é nesse momento que a porteira dos recursos federais se abre de verdade. Agora, vamos dar um passo para trás, dar uma olhada no quadro geral. Essas decisões do governo, decretar emergência ou calamidade, não são tiradas do nada. Elas são baseadas numa classificação científica dos desastres. Entender como esses eventos são organizados em categorias é a base de tudo para planejar tanto a prevenção quanto a resposta. Então, como é essa classificação? Basicamente, os desastres naturais são separados em grandes grupos, cada um com uma origem diferente. Por exemplo, tem os hidrometeorológicos. Nome complicado, mas são os que vêm da água e do clima. Furacão, enchente, tempestade. Depois, os geofísicos, que vêm de dentro da Terra, tipo terremoto e deslizamento. Aí tem os hidrológicos, como a seca, os climáticos, tipo ondas de calor extremas, e até os biológicos, como epidemias. Saber de onde vem o problema é o primeiro passo, porque cada tipo de desastre exige uma resposta totalmente diferente. Mas por que se dá o trabalho de classificar tudo isso? Parece teoria, né?
Mas não é. Essa organização é fundamental porque é com base nela que se criam estratégias que, no fim das contas, salvam vidas. Pensa bem, se a gente sabe qual tipo de desastre tem mais chance de acontecer em uma região, a gente consegue criar planos de prevenção e de resposta que são muito, muito mais eficientes. E com todo esse conhecimento na mão, quem é que transforma isso em ação? Quem coloca a mão na massa? Bom, é aí que entra a engenharia. Os engenheiros e as engenheiras têm um papel, olha, crucial em todas as etapas de um desastre. Desde o planejamento, lá atrás, para tentar evitar a tragédia, até a hora de reconstruir tudo que foi destruído. A atuação deles acontece em 3 momentos-chave. Primeiro, na mitigação, que é o antes, muito antes do desastre. É o engenheiro civil projetando um dique, uma barreira de contenção. É o engenheiro eletricista pensando em redes de energia que não caiam na primeira ventania. Depois, durante a crise, vem a fase de resposta. Aí o engenheiro civil está lá avaliando se um prédio corre risco de desabar, se uma ponte está segura, e o eletricista está isolando áreas para ninguém tomar um choque. E por último, na recuperação, quando o pior já passou, são eles que lideram a reconstrução de tudo, para a vida voltar ao normal. E, sinceramente, o trabalho mais importante de todos talvez seja o de prevenção. Ações como mapear direitinho as áreas de risco, instalar sistemas de alerta como sirenes, pensar em projetos de drenagem que funcionem de verdade nas cidades, fazer inspeção nos prédios de tempos em tempos, tudo isso é fundamental. São essas medidas que vêm da engenharia que realmente podem diminuir, e muito, o impacto de um desastre no futuro. No fim das contas, o que amarra tudo isso que a gente viu, a burocracia dos decretos, a ciência por trás da classificação, a técnica da engenharia, o que conecta tudo é uma coisa só: conhecimento. É informação clara, acessível para todo mundo, que pega uma comunidade que seria uma vítima fácil e a transforma numa comunidade resiliente, mais forte. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? De que forma saber sobre os tipos de desastres, entender como tudo funciona, pode levar a gente a ter atitudes mais responsáveis. Porque, no fundo, entender o risco não é para gerar pânico, é para gerar preparação. É para promover mais respeito pelo meio ambiente e mais solidariedade entre as pessoas. E é isso que torna a sociedade inteira mais forte e pronta para o que der e vier.